espetaculares. Você já imaginou uma criatura que pode sobreviver até no vácuo do espaço? Parece coisa de filme, não é? Mas o tardígrado é um microanimal real e ele está aqui, na Terra, resistindo a condições que nenhum outro ser seria capaz de enfrentar. E ele é apenas o começo. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descobertas incríveis, com 7 curiosidades surpreendentes que podem mudar totalmente a forma como você vê o mundo ao seu redor. Se você curte mistérios e fenômenos naturais, esse vídeo é para você. Você sabia que sob o solo da Turquia existe uma cidade inteira construída em camadas subterrâneas, capaz de abrigar milhares de pessoas? Estamos falando de Derinkuyu, uma cidade perdida que parece ter saído diretamente de um filme de aventura, mas que na verdade é totalmente real. A cidade foi construída para proteger seus habitantes de invasões e ataques, e ao longo dos séculos acabou se tornando uma verdadeira obra-prima de engenharia. Ela se estende por 18 andares de profundidade e é considerada uma das maiores cidades subterrâneas já descobertas. Estima-se que a construção de Derinkuyu tenha ocorrido por volta do 8º século a.C., durante o Império Frígio, mas a maior parte da sua expansão ocorreu no período bizantino, quando a cidade foi ampliada para abrigar um número ainda maior de pessoas. Derinkuyu não é só um refúgio de guerra, mas uma verdadeira cidade funcional, com sistemas de ventilação impressionantes, câmaras de armazenamento e até estábulos para os animais. Cada andar tinha um propósito específico. Havia áreas para viver, cozinhar, armazenar alimentos e até para adorar. E o mais fascinante é que a cidade possui passagens secretas e portas de pedra pesadas que podiam ser fechadas para impedir a entrada de inimigos. Imagina viver em um lugar assim, com tantas camadas de história e mistério abaixo da terra? Em um mundo onde tudo parece ter seus limites, existe uma criatura que desafia qualquer conceito de resistência: o tardígrado, um animal microscópico que é quase indestrutível. Ele pode sobreviver a condições extremas que destruiriam qualquer outro ser vivo, como temperaturas congelantes e radiação intensa. E o mais impressionante de tudo, o tardígrado também consegue sobreviver ao vácuo do espaço. Mas como ele consegue isso? Sua incrível resistência é atribuída a uma proteína chamada trehalose, que ajuda a proteger suas células contra a desidratação, permitindo que ele entre em um estado de animação suspensa. Quando a água volta a estar disponível, o tardígrado simplesmente acorda e retoma sua atividade. Além disso, o tardígrado é tão resistente que cientistas enviaram alguns para o espaço, onde eles sobreviveram ao ambiente hostil e à radiação cósmica. Isso coloca esse minúsculo animal em uma posição única no reino animal. Imagina um ser tão resistente que poderia sobreviver nas condições mais extremas do universo. É como um super-herói da natureza. Vamos agora para um fenômeno incrível que ocorre na Argentina, mais precisamente no delta do Paraná. Lá existe uma ilha que, acredite se quiser, se move ao longo do tempo. Estamos falando da Ilha de Vortex ou Ilha Olho, uma ilha flutuante que, ao contrário do que podemos imaginar, não fica fixada no mesmo lugar. Ela é empurrada pelas correntes de água e se desloca com o tempo, criando um ecossistema dinâmico e imprevisível. Esse movimento das ilhas é mais comum do que imaginamos, mas o que torna a Ilha de Vortex tão interessante é a sua capacidade de flutuar e se mover, transformando sua paisagem e gerando novos habitats para a fauna e flora local. Essa movimentação não é algo rápido, mas ocorre ao longo dos anos, e o interessante é que ela muda constantemente, criando novos desafios para os seres vivos que habitam a região. Já imaginou viver em uma ilha que, aos poucos, vai se movendo e mudando ao longo do tempo, criando novas oportunidades e desafios para os seres vivos que ali vivem? Isso é pura magia da natureza em ação. O beija-flor é sem dúvida uma das criaturas mais fascinantes do reino animal, e a razão é simples. Ele possui um dos corações mais rápidos de todo o mundo animal. Um beija-flor pode ter seu coração batendo até 1.200 vezes por minuto. Isso é 10 vezes mais rápido do que o nosso, que bate entre 60 a 100 vezes por minuto. Mas o que esse ritmo frenético significa? O coração do beija-flor bate tão rápido para fornecer a energia necessária para suas asas que podem bater até 80 vezes por segundo. Essa aceleração constante de suas batidas cardíacas é o que permite que ele consiga pairar no ar, se alimentar de néctar de flores com uma precisão incrível, além de realizar acrobacias no ar. Além disso, o beija-flor tem um metabolismo super rápido e ele precisa consumir grandes quantidades de néctar e pequenos insetos para se manter energizado. Ele também tem um sistema de termorregulação super eficiente.
já que precisa manter sua temperatura corporal alta para conseguir sustentar toda essa atividade. Um verdadeiro atleta da natureza. Você sabia que o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, está crescendo a cada ano? Isso acontece devido ao movimento das placas tectônicas, que se chocam e forçam a crosta terrestre a se elevar, fazendo com que o Everest suba a cada milímetro. Embora seja uma elevação muito pequena, ela é contínua e imutável. A cada ano, o Everest cresce cerca de 4 milímetros. E isso acontece porque as placas tectônicas estão em constante movimento, formando e destruindo montanhas em um ciclo sem fim. É como se a Terra estivesse sempre moldando seu próprio corpo, criando e destruindo montanhas ao longo de bilhões de anos. Interessante, não é? Imagine, daqui a milhões de anos o Everest pode ser ainda mais alto do que é hoje. Essa transformação contínua da Terra nos mostra que o planeta está sempre em movimento, sempre mudando, e que nada permanece igual por muito tempo. Agora, quando pensamos em sangue azul, logo lembramos de personagens de ficção, mas no mundo natural ele é real e é encontrado no polvo. Isso acontece porque o polvo tem uma proteína chamada hemocianina, que é rica em cobre e não ferro como a hemoglobina do sangue humano. A hemocianina permite que o polvo consiga se adaptar a ambientes de águas mais frias e com menos oxigênio, já que o cobre tem uma maior capacidade de transportar oxigênio nessas condições. O que torna essa adaptação ainda mais incrível é o fato de o polvo ter 3 corações. 2 desses corações bombeiam o sangue para as brânquias e o terceiro é responsável por bombear o sangue para o resto do corpo. Essa incrível capacidade de se adaptar a condições adversas e sua inteligência notável são apenas algumas das características que fazem o polvo ser considerado um dos animais mais fascinantes do oceano. Além disso, ele tem a habilidade de se camuflar de maneira espetacular, se escondendo de predadores com um nível de precisão impressionante. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o universo e sobre um fenômeno que talvez você nunca tenha imaginado. Quando olhamos para o céu, estamos na verdade olhando para o passado. A luz que vemos de algumas estrelas pode ter viajado por milhões de anos antes de chegar até nós. Isso acontece porque a luz viaja a uma velocidade finita de cerca de 300 mil km por segundo. Quando olhamos para uma estrela distante, a luz que estamos vendo foi emitida há muito tempo, e podemos estar observando algo que aconteceu milhões de anos atrás. Isso significa que estamos olhando para o passado do universo a cada vez que levantamos os olhos para o céu. Imagina quantos mistérios o universo guarda e quantas coisas incríveis já aconteceram muito antes de nós. Cada estrela que vemos é uma cápsula do tempo, enviando sua luz para nós, revelando partes da história do cosmos.